Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 27 de dezembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com a sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os distúrbios hormonais comuns nas mulheres. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje. E também através da linha interativa você terá a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E os hormônios, eles são responsáveis por grande parte do funcionamento de todo o corpo e eles atuam principalmente no trabalho das células. Muitos deles têm relação direta com a saúde reprodutiva da mulher e até com o humor. Por isso, sua sensação de bem-estar ela pode ser alterada positiva ou negativamente, dependendo ali da situação hormonal em que seu organismo se encontra. Há vários fatores que podem mexer com a química natural do seu corpo. Os fatores suspeitos comuns são a menopausa, a gravidez, o ciclo menstrual, a pílula contraceptiva e também fatores de estilo de vida, como padrões de sono inconsistentes, uma dieta pobre e também a falta de exercício físico. E para nos ajudar a entender muito mais sobre o tema, vamos conversar com dois convidados que entendem e muito sobre o assunto em debate. Vamos conversar com o Dr. Jardel Soares, ele que é ginecologista, também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema, o Dr. Luciano Albuquerque, endocrinologista. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com os convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra um problema hormonal metabólico, em que as tireoides elas produzem excesso de hormônios. Vamos conferir a reportagem com a Joyce Fernanda. Preste atenção, acompanhe. Hipertireoidismo ocorre quando existe uma produção excessiva de hormônios na tireoide. E esse problema hormonal acomete diversas funções do organismo. Eu sentia muito cansaço, eu tinha taquicardia, eu emagrecia muito, mesmo comendo bastante, eu tinha um emagrecimento muito rápido. E aparentemente eu fiquei com os olhos bem maiores, como se fossem fundos, mas na realidade estava destacando os olhos. O diagnóstico é feito através de exames simples. Minha mãe achou que realmente tinha alguma coisa errada e pediu para eu ir no médico. Aí eu procurei um endocrinologista que me passou uma bateria de exames. E nesses exames, os de sangue indicaram que minhas taxas de hormônios estavam todas alteradas por conta de eu estar com hipertireoidismo. Para controlar o excesso de trabalho da tireoide e cuidar do coração de Denise, o médico iniciou um tratamento com o uso de comprimidos. Ele me indicou uma medicação para segurar a superprodução da tireoide, que era o que ocasionava o meu emagrecimento e os outros sintomas visuais, e uma medicação para o coração, porque como eu estava com taquicardia, eu poderia ter um infarto de repente e não sabia nem por que estava tendo um infarto, justamente porque estava nessa disfunção de hormônio. 6 meses depois, para melhorar a qualidade de vida da técnica em segurança do trabalho, o endocrinologista indicou o tratamento para diminuir a glândula com iodo. Ele passou uma dosagem mínima e eu fiquei passando aí lá no médico uma vez por mês e ele regulando a dosagem. Então, foi uma vez por mês, depois de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3, e agora eu já estou no estágio de 6 em 6 meses. Isso ele verificando a medicação. Como eu faço exame toda vez para ir para ele, aí ele vê se a dosagem está adequada ou não. Um ano atrás, minha vida estava no sufoco, porque eu não conseguia nem subir na minha casa, como eu moro no 2º andar, eu não conseguia nem ir para casa sem chegar morta de cansada. Então, varrer a casa era a prestação, tudo, porque qualquer coisinha, qualquer mínimo esforço, eu já ficava muito cansada. E agora está tudo normal. Tomo remédio todos os dias, pela manhã, está tranquilo. Pois bem, está tudo normal porque foi identificado o problema, foi repassado aí um tratamento específico e individualizado. Então você que está em casa tem dúvidas sobre o problema, né? Sobre distúrbios hormonais, sobre esse problema que estamos debatendo aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente vai entender mais sobre o assunto, vamos ter orientações
importantíssima. Mas a partir de agora, antes das informações importantíssimas, vamos conferir agora a nossa enquete. É o momento que a gente abre o espaço do programa para que você que está em casa tenha a oportunidade de participar também do assunto do dia. Olha só, vamos ver a enquete de hoje. Vamos lançar a partir deste momento a nossa pergunta e você vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta. Olha só, você já teve algum problema provocado por distúrbios hormonais? Sim ou não? A pergunta é simples, a resposta também é simples e objetiva. Você vai ligar para dizer sim ou não se você já teve aí algum problema, né, provocado por distúrbios hormonais. Você vai ligar através do 3424-1977, que é a nossa linha interativa. 3424-1977, liga pra gente, responde a pergunta, também manda sua dúvida sobre o tema, participa através da internet também, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você vai acessar, deixar seu depoimento, sua dúvida sobre o tema, daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Você pode interagir através do nosso WhatsApp, que é o 994 18 1206, 994 18 1206. Participa, manda sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser lida e respondida ao vivo. E o estresse e os problemas também, né? Problemas emocionais, eles são fatores a serem considerados quando se fala em problemas hormonais. O estilo de vida, como bem falamos, influencia diretamente em nossa saúde e o sistema endócrino é o principal ponto do corpo que irá padecer com o problema do estresse. Com um nível muito elevado do estresse, é liberado no nosso organismo o cortisol e outras toxinas em nosso corpo. Isso fará, por exemplo, que se tenha problemas de peso para as mulheres na menstruação, dificuldade para dormir e perda de cabelo. Vamos aprender mais sobre o tema? Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Jardel Soares, seja muito bem-vindo, ginecologista. Fique à vontade aqui no nosso programa, doutor. Obrigado, é um prazer. Agradeço novamente pelo convite. Vamos lá ajudar. Também queria agradecer ao doutor Luciano Albuquerque, endocrinologista. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Eu queria agradecer o convite e estamos à disposição. À disposição para falar de um tema muito interessante. Muitas mulheres que estão nos acompanhando têm várias dúvidas sobre o tema. A gente lançou aqui na nossa fanpage, lançou o tema do programa ontem, né? Um dia antes a gente lança e já tem muita gente interagindo, mandando dúvidas. Mas antes de responder a essas dúvidas, a gente vai dar início ao nosso bate-papo, falando um pouco mais, né? Todas as mulheres, em alguma fase da vida, elas vão apresentar algum problema hormonal? É regra, sim ou não? Doutor Luciano. Não, assim, o dia a dia da mulher ele é regido por hormônios, né? A mulher tem aquela história do ciclo menstrual, onde você tem uma flutuação dos níveis hormonais da produção do ovário. Num primeiro momento você tem a produção mais de um hormônio chamado estrógeno, no segundo momento você tem estrógeno e progesterona, e essa variação desses hormônios acaba interferindo de alguma forma no dia a dia das mulheres. Os transtornos das outras glândulas, as doenças endócrinas de forma geral, são mais frequentes em mulheres do que em homens. Então pode ser que ela acabe desenvolvendo alguma coisa, mas o mais comum, a alteração mais comum seria essa questão relacionada ao ciclo menstrual mesmo. Uhum. A gente falou no começo do programa que esses hormônios eles atuam, né, no trabalho das células. Para quem está em casa compreender melhor, né, vamos explicar com mais propriedade, com quem entende do assunto, né, doutor? Fique à vontade para falar para a gente a função desses hormônios, o que é que eles fazem no nosso corpo. É verdade. Quando você comentou agora, Valdir, sobre se esses hormônios vão atuar na vida da mulher em algum período, nós podemos dizer que vai atuar em todos os períodos. Uhum. E, de certa maneira, elas terão alterações na vida dessas mulheres. A gente pode separar a vida hormonal de uma menina, mulher, em 3 fases principais. A fase da puberdade, né, que é quando começa realmente esses hormônios a atuarem para que ela comece a se tornar uma mulher, ela deixe de ser uma menina para ser uma mulher. A fase do menacme, que é a fase realmente reprodutiva dela, e depois na fase da menopausa, que é quando começa a fase do recesso ou do declínio dos hormônios, e a partir daí começa a vir outros efeitos. Em cada um desses períodos, nós podemos abordar depois de forma mais detalhada, que acho que seria muito importante para os nossos ouvintes entenderem, vão haver alterações que são as alterações que fazem essa mulher chegar no consultório. Por quê? Porque a menina, quando ela começa a ter os primeiros ciclos menstruais,
Às vezes ela se assusta, a mãe se assusta com o tamanho dos ciclos e vem por quê? Porque exatamente esses hormônios que são liberados pelas glândulas, elas começam a atuar sobre as células, principalmente as células das células germinativas femininas. E é isso que vai fazer aquela alteração que a menina ainda não entende porque que está acontecendo com ela. Né? Agora ela sente que a mama está ficando doendo, que os pelos estão saindo, né? Sente uma dor anexial da ovulação, o que está acontecendo em mim? Ou seja, e depois, quando a mulher vai entrando para a fase do menacme, também ela vai sentindo que as mamas já se alteraram, que ela já se tornou uma mulher, e tudo isso vai causando cada vez mais efeitos celulares. E quando vai chegando próximo da menopausa, aí entra, a gente pode dizer que são os efeitos que para muitas mulheres são os piores. Por quê? Como todos nós, homens e mulheres, nós somos regidos por hormônios, eles fazem a gente funcionar, a gente poder estar aqui pensando e falando. Então, quando a gente se acostuma, o que é bom, né? O que é bom é sempre fácil a gente se acostumar. A gente se acostuma com o que tá bom, que faz a gente poder viver bem, a gente acordar bem, a pele tá boa, as mulheres gostam muito de pele, de cabelo bonito, não é isso? Mas quando vai chegando perto da menopausa, isso vai decair. E aí isso vai começar a se desfazer. Os cabelos de má qualidade, a pele que vai enrugando, as mamas que vão caindo pela deficiência do colágeno, a deficiência sexual que ela começa a ter. Então, tudo isso começa a ter efeitos muito deletérios para as mulheres. Isso depois a gente pode entrar em detalhes de que essas mulheres, normalmente, é onde aumenta, a Luciana depois pode dizer também, a fase das mulheres que começam a sofrer depressão. Aumentou a vida das pessoas, de todos nós, das mulheres aumentou mais do que dos homens, mas muitas delas não estão preparadas para essa fase de declínio. E aí começam a vir os outros problemas. Essa depressão também pode estar relacionada, né, com a privação de sono, porque os hormônios também têm uma influência nessa questão do fato de dormir, né, de ter mais insônia. Alguns hormônios eles podem atuar nisso também, porque a gente sabe que quando se tem a privação de sono também existe uma probabilidade ainda maior de se ter depressão. Anda nos dois sentidos, né? Assim, tanto a questão do hormônio pode interferir no sono, mas principalmente o sono interferir na questão do hormônio. Então, na hora que você tem uma privação de sono, você tem uma alteração do funcionamento de algumas dessas glândulas, como você citou aí a questão do cortisol, a questão da própria função ovariana, você acaba tendo uma alteração desse ciclo sono-vigília e isso vai refletir em alguns níveis hormonais de forma geral, e aí predispõe essas situações. A gente acompanhou na reportagem, né, a personagem da matéria, ela disse que notou algumas coisas diferentes no corpo e a mãe indicou que ela fosse no endocrinologista. Funciona dessa forma, né? A porta de entrada para se descobrir um problema hormonal geralmente é o endocrinologista, é o especialista para tratar de hormônios, mas sempre chega logo no endocrinologista ou passa ainda por uma série de médicos até chegar ao especialista? Não, assim, vai depender muito de qual o problema hormonal que a gente está falando, né? Assim, na hora que a gente fala dos problemas hormonais, da questão ovariana, do ciclo menstrual, realmente aí vai ser o ginecologista que vai ter esse primeiro aporte na maioria dos casos. Até de outros hormônios, como é um especialista que vai ter aquela consulta regular, aquela passagem regular anual, pelo menos, de fazer uma revisão, ele normalmente faz uma avaliação de outros hormônios. No caso específico que a gente mostrou, como é um transtorno da tireoide e o hipertireoidismo, que é uma coisa um pouquinho mais específica para realmente ir para um endocrinologista, mas assim, a parte ovariana seria mais com o ginecologista. E quando chega ao ginecologista, né, quais os questionamentos, doutor? Tem uma coisa muito interessante. Esse tema que nós estamos abordando aqui, o Luciano vai concordar, é um tema muito complexo. O caso da paciente que foi citado ali é um caso bem típico, fecha com todos os sintomas e diagnósticos que ajuda a gente. Mas existem pacientes, eu tenho 2 pacientes no consultório, que são irmãs gêmeas, são bailarinas e são professoras de balé. Essas meninas têm distúrbio hormonal, dificuldade para controlar o ciclo menstrual e você tenta rebuscar até para o hematologista, a gente já mandou, para ver se ela tinha alguma doença hematológica. E isso nada mais é do que uma disfunção hormonal. A gente pode abordar depois essas mulheres, todas as ginastas e etc., como diminui a gordura corporal, elas começam a ter alterações hormonais. Algumas ficam em amenorreia, que é a falta da menstruação, né? Ficar mais de 1 a 2 meses sem menstruação, e outras começam a ter hipermenorragia, que é exatamente o caso dessa paciente, que são ciclos menstruais subsequentes que você tenta controlar com medicações para diminuir o sangramento ou até mesmo com anticoncepcional, e mesmo assim elas em alguns momentos têm perdas. Então realmente é uma doença difícil, parece ser fácil, mas não é fácil de controlar. Quando você chega no ginecologista, né, com essas queixas, quais as principais dúvidas, a forma que vocês abordam?
para poder chegar na conclusão que se trata de distúrbio hormonal? Como é essa descoberta? Às vezes a paciente já chega com um sintoma típico. Por exemplo, uma mulher na menopausa, ela chega, doutor, eu não estou conseguindo dormir, meu marido disse que eu estou quase batendo nele, eu sinto uma secura vaginal, perdi a vontade de ter relação sexual, entendeu? Ou então a mãe chega e diz, doutor, faz alguma coisa com essa menina, porque ela está quase batendo na casa inteira, começou a ter os sintomas da TPM, exatamente da alteração dos hormônios. Agora, o tempo todinho, melando as calcinhas, porque está sangrando demais. Então, são coisas que já dá o diagnóstico. Algumas outras, você tem que rebuscar, não só na semiologia, na história, na anamnese do paciente, mas aí você tem que tomar mão de, por exemplo, de exames de sangue, laboratoriais, até mesmo algumas vezes a gente precisa de uma tomografia. Tem casos, por exemplo, de pacientes que começam a ter alterações para engravidar, não consegue, você começa a procurar, aí você vê uma alteração de prolactina. Aí vamos repetir esse exame, aí faz novamente, a prolactina é o hormônio que produz o leite na mulher quando está amamentando, né? Repete de novo, está maior ainda, então vamos fazer uma tomografia, aí você descobre que tem um tumor em cima da hipófise. Aí a gente tem que mandar para o neurologista. Então, às vezes, é fácil de diagnosticar, algumas vezes a gente tem que rebuscar mais, e às vezes recorrer aos nossos amigos aí, né? Porque às vezes é mais fácil chegar ao ginecologista, já porque tem, né, essa questão cultural de que as mulheres elas são mais acompanhadas pelo ginecologista, tem essa desconfiança, conversa com o ginecologista e se chegar ao diagnóstico. Para chegar ao endocrinologista é quando já é mais encaminhado, né, doutor? Nunca é demanda, ou é demanda espontânea também? Não, existe a demanda espontânea, mas assim, claramente como a mulher tem essa rotina de consulta ginecológica, então assim, ela acaba tendo uma queixa inicial e é triada e é reavaliada. Então, assim, quando aparece outro transtorno, normalmente o pessoal encaminha para o endócrino. A relação, né? Tem alguma relação agora sobre doenças específicas? O diabetes tem alguma relação também com os distúrbios hormonais, com os hormônios? Como é que a gente compreende essa questão? Existe alguma relação, doutor? Não, assim, o diabetes é um transtorno que está muito mais relacionado com a questão ou propriamente genética e você ter uma predisposição para alguma situação, ou principalmente com o hábito de vida, né, a questão da obesidade, a questão do excesso alimentar, que a gente hoje vive uma situação muito importante, né? O diabetes ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de algumas complicações crônicas e isso acaba se refletindo em algumas situações específicas da mulher em relação à própria reposição hormonal, a menopausa se vai ocorrer antes, se vai ocorrer depois. Diabetes aumenta o risco de osteoporose, aumenta o risco de algumas outras complicações que estão relacionadas especificamente ao universo feminino. Mas assim, diretamente o diabetes provocar alguma alteração não seria tão frequente. Talvez o contrário, né? Assim, o processo de resistência insulínica, que é relacionado à obesidade, tem uma interferência direta com a questão do ovário. Aí tem uma relação bem específica. Mas o que a gente pode acrescentar nisso aí, acrescentando o que o Luciano está dizendo, a gente tem que entender, eu lembro que eu tinha um professor que dizia bastante, de que o nosso organismo é uma orquestra sinfônica. Nós somos regidos por hormônios. Desde os hormônios que vão atuar aqui, ao que vão atuar nas nossas glândulas. Então, do momento que alguma glândula ela tem uma deficiência, as outras padecem também. Porque nós trabalhamos, por exemplo, quando a gente vai falar de hormônios femininos, a gente pode abordar mais à frente, a gente fala de hipotálamo, hipófise, tireoide, ovários e depois a região de endométrio que vai ser atuada, ou que vão atuar. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, por exemplo, essa paciente aí que a gente viu no caso, ela podia estar com um problema de tireoide, mas provavelmente essa mulher tinha uma repercussão hormonal. Essa mulher devia estar tendo dificuldades para menstruar, ou estava tendo menstruações excessivas, porque é meio ambígua a situação. Tem mulheres que ficam totalmente amenorreia, mas tem mulheres que têm o efeito contrário. Ela começa a ter sangramentos aumentados, que não consegue se controlar, ou seja, pela tireoide está alterada. Da mesma maneira que podia ser a suprarrenal alterada. O pâncreas, então, porque nós somos nós somos uma orquestra sinfônica. Acaba desequilibrando, né, de alguma forma. Se equilibra buscando ajuda médica, alguma coisa relacionada à qualidade de vida, né? Quando a gente se preocupa mais com o sono, com a prática de atividade física, a gente pode ficar, no caso das mulheres, que é o tema de hoje, pode ficar mais distante de se apresentar um problema hormonal, ou se tiver uma carga genética muito forte nesse problema, é inevitável? Tem como prevenir? Não, é fundamental, né? Assim, é uma situação fundamental. Essa questão de hábito de vida, qualidade de vida, alimentação, sono, isso aí é fundamental, porque como a gente está colocando, uma glândula meio que central nesse controle é essa questão do hipotálamo hipófise,
E o córtex cerebral, o cérebro, ele atua diretamente em cima disso aí. Então, na hora que você tem, como a gente colocou aqui no começo do programa, o estresse excessivo, o pessoal fala muito no consultório, meu diabetes é por causa de emocional, de estresse, sei lá o quê. A gente sabe que não existe essa correlação tão direta desse jeito, mas que quando você se submete a uma situação estressante ao longo de um período de tempo muito longo, você vai acabar refletindo nessa função hipotalâmica, na questão da hipófise, e você vai acabar chegando na glândula como um todo, né? Essa parte da mulher, especificamente do funcionamento do ovário, do ciclo menstrual, ela é muito sensível a qualquer alteraçãozinha, acaba tendo um problema e não funciona bem. Então a mulher tem dificuldade para engravidar, a mulher tem alteração do ciclo menstrual, começa a menstruar demais, começa a menstruar menos, começa a história de ovário policístico, começa todas essas condições relacionadas, né? Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre distúrbios hormonais em mulheres. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, uma ótima quarta-feira, para vocês de casa, um excelente dia. E hoje a gente traz uma informação do G1. Reposição hormonal alivia os sintomas da menopausa, mas será que ela é segura? Os hormônios mexem com tudo no nosso corpo, inclusive com o sono. Você sabia que aqui no Brasil 55% das mulheres têm insônia? Pois é, essa dificuldade para pegar no sono também é muito frequente na menopausa. E para aliviar os incômodos nessa fase da vida, a ciência começou a fabricar substâncias que imitam a ação dos hormônios. Segundo o ginecologista Luciano de Mello, muitos especialistas concordam que a reposição hormonal traz benefícios para a saúde da mulher. Mas é preciso ter cuidado na hora de indicar o medicamento. Quais os riscos e em que casos são indicados, nós vamos saber agora com os especialistas no estudo do assunto do dia. Voltamos com você, Valderson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente vai responder a partir deste momento a esses questionamentos levantados aí pela Tânia Silva, e quem vai nos ajudar a entender mais sobre esses questionamentos são os nossos convidados que entendem muito sobre o tema, estão nos auxiliando bastante e tirando todas as dúvidas de quem está em casa também nos acompanhando, né? Em quais casos são indicados a reposição? Tem muitos riscos fazer uma reposição hormonal? Por onde é que a gente começa, doutor Luciano? É indicado, sempre é indicada a reposição ou tem que se analisar cada caso, é um caso? Vocês analisam individualmente, né, essa mulher? Isso. Assim, esse assunto especificamente tem que ser muito individualizado, tem que ser muito bem analisado. Tanto a questão da queixa que a paciente apresenta, se existe alguma outra alternativa além dos hormônios, quanto a própria história familiar da paciente, se ela tem alguma predisposição para alguma condição que pode ser agravada por esses hormônios. Como você vai fazer esse hormônio, qual é a via, qual é a substância que você vai usar, se vai ser uma terapia combinada, se vai ser uma droga só, como é que vai ser escolhido, isso tem que ser muito bem individualizado. O pessoal da ginecologia tem isso aí bem com bastante propriedade. E chega muita dúvida, né, no consultório, doutor? Chega muita dúvida. Realmente a gente tem que estudar bem, porque hoje a gente pode dizer que a mulher, ela é uma união de múltiplas especialidades, né? Muitas vezes a gente tem que pedir até a opinião do colega. A gente diz assim, a paciente tem, às vezes a gente tem que mandar, ou liga para o colega, ou manda uma declaração pedindo os dados da patologia de base que ela tem com ele, e se ele concorda diante do fato, dos dados que ela me apresenta, por exemplo, se ele concorda de eu fazer esse tipo de medicação. Por quê? Porque a gente tem que ver de que hoje a gente tem que procurar uma boa qualidade de vida para a paciente. Esse é o ponto básico. Não adianta a gente viver e viver mal. No entanto, a gente tem que... Aí entra a balança de o que vai ser mais de benefício, vai ser mais benéfico, ou a gente está causando mais risco para essa paciente. Por exemplo, uma paciente que teve câncer, por exemplo, ela chega com sintomas às vezes graves de menopausa, graves realmente.
Só que você tem umas mãos atadas para poder você utilizar terapia hormonal nesse tipo de paciente. Então aí é a hora que você precisa realmente discutir com um colega e você tem que ir até aquele limite do que você tem para poder utilizar com essa paciente. E aí esse limite, às vezes, chega que o limite não é a melhor coisa que a paciente queria ou que ela precisava, mas ela precisa ter consciência de que é até ali que a gente pode ir. Olha, é melhor a gente conseguir melhorar a tua qualidade de vida até aqui, com o que eu tenho em mãos e que é mais seguro para você, do que eu tentar melhorar a sua qualidade de vida e daqui a 6 meses seu tumor voltar. E às vezes você tem que jogar aberto. Hoje eu acho que eu sou muito partícipe disso. Eu não gosto de esconder nada de paciente. A minha paciente pergunta, se ela pergunta e tem consciência, tem que saber, a gente vai dizer. Eu digo abertamente a ela todos os riscos que ela tem a partir dali. Entendeu? E por que eu acho que não deve fazer. E mesmo que às vezes isso não seja satisfatório. Às vezes o paciente não sai feliz com o que você está dizendo. Mas ele tem que sair consciente do porquê que você está fazendo ou não está fazendo. Quando se trata, né, de reposição hormonal, então, tem muitas dúvidas e algumas pacientes não têm a oportunidade de ter uma ajuda médica tão boa, né, quanto a oferecida por vocês dois que estão aqui no nosso estúdio. E primeiro elas recorrem o quê? A internet. Usa a internet ali como fonte de pesquisa, coloca lá a dúvida que ela tem, encontra muita informação. Essa paciente encontra, sim, muita informação. Agora a gente lembra que tem muitas verdades e também muitos mitos na internet sobre reposição hormonal, que é o que a gente está falando agora no programa. Então a gente vai mostrar algumas afirmações que são comuns lá na internet, a gente vai trazer aqui para o programa e com a ajuda dos convidados vamos descobrir se é mito ou verdade e trazer uma explicação mais ampla, né, para quem está em casa nos acompanhando. A gente primeiro quer saber se é mito ou verdade que todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal. Mito ou verdade? Mito. É um mito. Não todas as mulheres podem fazer reposição hormonal, certo? Existem alguns meios fitoterápicos que você pode utilizar para melhorar a qualidade de vida. Você pode também fazer algumas mudanças dos hábitos da paciente quanto à alimentação, atividade física e hábitos saudáveis, que isso vai melhorar muito os sintomas da menopausa que ela está tendo. Mas não necessariamente todas vão poder fazer a reposição hormonal que a gente fala com hormônio alopático, né? Feito em laboratório. Para explicar para quem está em casa nos acompanhando, né? Reposição é porque algo está fora do normal, né? Precisa chegar a um nível adequado, né? E precisa fazer a reposição. Colocar onde está faltando, é mais ou menos assim, a grosso modo explicando, né, doutor Luciano? Não, assim, a terapia de reposição hormonal, especificamente do jeito que a gente está colocando, é diretamente relacionada com a menopausa. Na hora que você tem, porque a menopausa existe uma parada na produção dos hormônios ovarianos, esses hormônios estariam num determinado nível e vão parar de existir. Essa parada desses hormônios vai ter algumas consequências clínicas, alguns sintomas, a questão da secura vaginal, de secura de pele, os fogachos, a onda de calor e por aí vai. Então, dependendo do que é que você quer tratar, aí você vai avaliar a paciente desses riscos, como a gente colocou, se ela teria indicação, teria condição de fazer o tratamento ou não. Isso aí vai depender desse quadro clínico da paciente e da própria condição clínica histórica dela. Ok, vamos conferir aqui a próxima afirmação que encontramos na internet. Será que é verdade ou é um mito? Existem alternativas naturais, né, ao tratamento com a reposição hormonal? A gente acabou de falar agora, né? Existem sim. Existem muitos fitoterápicos hoje que fazem bons efeitos, com boa qualidade e que as pacientes podem confiar e que a gente tem relatos de melhora. Realmente, a gente pode fazer não só métodos naturais, a gente também tem algumas medicações para uso tópico via vaginal à base de água, que, por exemplo, uma das queixas da paciente é dor na hora da relação, que a gente chama de dispareunia, ou então secura vaginal, o ressecamento vaginal, devido à falta dos hormônios que a Luciana acabou de falar. Então, essas medicações, esses são gels como se fosse um aplicador de colocar creme vaginal para alguma patologia, e a paciente pode aplicar, tem uns que você pode utilizar a cada 72 horas. Ela mantém a lubrificação da mulher, a umidade vaginal por 72 horas e de forma fisiológica. A paciente passa e pode lavar a mão com água, que sai totalmente. Ou seja, não tem aquele incômodo que existia antigamente de utilizar vaselina e coisas parecidas. E comprimidos via oral, que ela pode utilizar de fitoterápicos, que melhora a qualidade de vida. Existem alguns chás também que algumas pessoas utilizam e que tem uma boa resposta também, e que isso tudo pode melhorar a qualidade de vida dela nesse sentido.
Ok, vamos ao próximo ponto. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que a reposição hormonal ela provoca ali ganho de peso? Tem alguma verdade nessa afirmação ou é um mito? Veja bem, o período da reposição hormonal, ele já é um período onde você tem um declínio da atividade metabólica da mulher de forma geral, né? Então, assim, uma mulher que está nessa faixa etária dos 45, 50 anos, ela já estaria exposta a uma maior tendência de ganho de peso, né? A menopausa em si, a mudança desse padrão hormonal do estradiol, do hormônio feminino, para ficar mais um nível ali equilibrado entre hormônio feminino e masculino, se ela ainda mantiver ovário, né, porque alguns têm menopausa cirúrgica, que tira o ovário, nessa mudança existe uma mudança na distribuição de gordura corporal. E as mulheres muitas vezes reclamam que aumenta a barriga, que aumenta a flacidez do abdômen. Isso é uma condição relacionada à deficiência de hormônio. Então, na hora que você faz a reposição, ao contrário, você teria mais um equilíbrio em relação a isso. Você voltaria a uma situação mais fisiológica. Mas como é uma idade onde naturalmente existe essa redução da taxa metabólica, acaba sendo ligada diretamente a essa questão da reposição hormonal de forma até enganosa. Próximo ponto, né? Próxima afirmação, vamos conferir, já está aqui no nosso telão. Será que é mito ou verdade que a reposição hormonal melhora a qualidade de vida da mulher na menopausa? A gente viu que sim, né? É verdade, melhora muito, muito. A gente pode observar quem tem a capacidade e pode acompanhar um paciente no consultório quando chega numa primeira consulta, numa menopausa grave, numa menopausa com sintomas graves, realmente é um paciente da pena. A mulher, às vezes, ela já entra no consultório chorando. Ela diz, doutor, eu não estou conseguindo me suportar. Eu já tive paciente que já me disse, doutor, eu não me suporto. Não é meu marido, colega do trabalho, não. É eu que não me suporto mais. Entendeu? Eu não consigo dormir, eu acordo de madrugada pingando de suor, depois eu durmo, aí daqui a pouco eu acordo de novo, eu como qualquer coisa, me sinto assim, me sinto assado. Ou seja, a qualidade de vida da mulher, ela cai, não consegue ter relação sexual. E o que a gente tem que olhar é o que a gente citou aqui no princípio. Hoje, as mulheres aumentaram a sobrevida a mais de 78 anos, daí para frente. Então, se você imaginar, essas mulheres, quando elas estão entrando na menopausa, a menopausa ela ocorre por volta dos 45, 50 anos. Essa mulher vai viver pelo menos mais 38 anos. 38, 30 anos, mais ou menos. Você imagina uma mulher viver com esses sintomas que eu estou te dizendo. Então, quando você começa uma reposição hormonal, e essa reposição hormonal, ela vai bem, ela cai bem para essa paciente, ela volta uma nova paciente. Você imagina, ela começa a ter bom relacionamento no trabalho, bom relacionamento com a família, bom relacionamento com ela mesma, ou seja, é fantástico quando bem indicada, quando é individualizada e colocada de uma forma correta, né? Administrada de uma forma correta. Ok. Próxima afirmação, mito ou verdade, olha só o que diz, que a reposição hormonal ela não pode ser feita por longos períodos. Será que isso aqui é verdade ou é um mito? Existia o primeiro estudo que foi feito, assim, estudo clínico realmente em relação à reposição hormonal, ele limitou aos 5 anos de reposição e existia essa ideia de que só poderia ser feito esses 5 anos. Só que, como a gente já colocou, foi um estudo em que a entrada no estudo já foi com uma idade um pouquinho mais avançada. Então, assim, a gente sabe que quando a gente consegue iniciar a reposição hormonal, quando existe a indicação e não existe a contraindicação, se você está indicando corretamente, numa idade mais ali perimenopausa, já no começo da sintomatologia, você pode ultrapassar esses períodos sem maiores problemas, desde que seja acompanhado de forma adequada e que você faça o rastreio das complicações que podem ocorrer por conta da reposição. Aí, normalmente, nesses casos, o que a gente faz? Lá no consultório eu faço e nos hospitais onde eu trabalho também faz. A gente usa por um período, a gente tem bem firmado, porque hoje, quando você vai começar uma terapia de reposição hormonal, você vai pegar e você vai atuar naquele problema que a paciente diz, tá? Não é aquela coisa assim, a paciente chegou com isso, todo mundo tomar isso. Tomar tibolona, todo mundo vai tomar isso, entendeu? Não é. Você pega aquela paciente e você tira ela desse global e você pega ela como pessoa. O que ela tem? O que eu tenho? Eu tenho é isso, isso. Então, para ela, a gente vai usar só isso. E vamos ver se ficar bem. Aí, como que nós normalmente atuamos nesses casos, desse período? Como a Luciana acabou de dizer, a gente dá um período de 5 anos, que é normalmente quando é os sintomas mais graves. E, às vezes, dependendo do perfil do seu paciente, o perfil que vai dizer o tempo, como você vai fazer. Se o paciente é aquele paciente, por exemplo, desesperado, ansioso,
você não diz muito, você desacelera, você diminui a quantidade do hormônio e vai vendo, quero lhe ver daqui a 6 meses, viu, dona fulana? E aí ela vem, como é que a senhora tá? Ah, doutor, eu tô bem. E como é que tá com seu marido? Consegue ter relação sexual? Não sei o que. Dorme bem? Tá dormindo bem? Tá tomando algum outro remédio? Que às vezes ela vai para outro médico, coloca um tranquilizante. E era o que ela tinha, que ela precisava. Ela tá tomando um remedinho fraquinho para dormir e ela já não tá precisando mais daquela reposição. Aí você pode ir puxando mais um pouquinho, vai tirando. Porque se você tirar de uma vez era só, normalmente a paciente reclama e volta, aí você fica aquela coisa, doutor, só ficava bem quando eu botava aquela quantidade, se eu deixar eu vou ficar boa. Então normalmente o ideal é você ir desacelerando aos poucos e você vai sentindo o feedback do paciente quando ele vai dizendo. Agora tem pacientes que, eu já tive pacientes que, por exemplo, chegou da perspectiva que a gente deveria usar, 60 anos, pelo amor de Deus, não usa mais. Mas ela diz, doutor, ou se eu deixo ficar usando, eu vou comprar por minha conta, porque eu não consigo. É um calor, é um mal-estar, é uma sudorese. Aí a gente diz, qualidade de vida é o quê? O paciente se sentir bem. Vamos rastrear a senhora de uma maneira mais de perto, a gente vai fazer seus exames a cada 6 meses, mamografia anual, entendeu? E vamos fazer de pouquinho, mas a senhora não para não, já que é tão bom para a senhora. Ou seja, é muito individualizado isso. Ok. Próxima afirmação, olha só. O tratamento ele deve ser iniciado junto com os primeiros sintomas da menopausa, no caso do tratamento da reposição, deve ser iniciado ali junto com os primeiros sintomas ou esperar um pouco? Assim, os estudos mostram que o maior benefício seria você iniciar precocemente. Assim, se existir a indicação formal, como a gente está colocando aqui, essa questão de primeiros sintomas, a gente tem que saber qual é o sintoma para você poder realmente colocar se aquilo ali tem uma relação direta com essa menopausa, com essa deficiência hormonal ou não. E aí você vai avaliar essas questões de indicação e contraindicação, os riscos, os benefícios de você indicar ou não. Mas, em geral, se for optar pela reposição hormonal, o ideal é começar precocemente e não esperar passar muitos anos para começar algum tratamento. Porque é muito complexo isso, viu? Quando a gente vai analisar, veja bem, às vezes a gente precisa conversar. Quando você conversa com a paciente, você descobre outras coisas. Por exemplo, ela diz para você assim, doutor, eu vim para o senhor porque eu tenho... Aí ela diz que tem alguns sintomas que encaixam no diagnóstico, mas ela começa a dizer, ela fala para você, mas eu não estou conseguindo dormir direito. É mesmo? Você não tá... Como é que está a senhora com o seu relacionamento? Ah, a gente briga demais, estou com um problema financeiro grave, eu peguei um empréstimo e não consigo pagar, ou então estou com perigo de ser demitida lá do meu trabalho e eu estou com 3 prestações para pagar. Ou seja, é menopausa ou é problemas que ela tem de outro fundo. Ou, por exemplo... Doutor, eu não tenho vontade nenhuma de ter relação sexual, é horrível, eu sinto dor, não sei o quê. Mas aí descobre o quê? O marido chega em casa bêbado, procura ela nesses momentos que ele está embriagado, ou às vezes ele pega, agride ela verbalmente, maltrata ela de forma verbal, ou até mesmo física, que não deveria mais existir, mas existe, entendeu? Aí me diz uma coisa, essa mulher vai ter vontade de ter relação sexual? Ela vai ter prazer na relação sexual? E a gente sabe de que, principalmente a vagina, é um orifício que ele é virtual. Ele abre na relação sexual, ele abre para passar a menstruação, mas ele é virtual. É uma musculatura que está ali, que se ela não está no momento para isso, dói. Uma paciente, quando vai num consultório e a gente vai dar um toque, dói. Dói por quê? Porque ela não está preparada para aquilo. O músculo está rígido. Então, na relação sexual, o músculo tem que estar flácido, porque é momento de prazer. Então, se ela não quer, se ela não está bem para aquele momento, vai doer, não vai ter prazer. E não tem nada a ver com menopausa. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977, é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita aí a oportunidade, manda sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler a sua pergunta e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre distúrbios hormonais. E olha só, se você está sempre com fome, pode ser sim por causa dos seus hormônios. Você está dormindo o suficiente? Olha só, em um estudo divulgado, as voluntárias que responderam a esses
a esse estudo que foi divulgado, elas foram privadas de sono, né? E elas apresentaram níveis altíssimos do hormônio chamado grelina. Ele é responsável pela sensação de fome extrema, enquanto que os níveis, né, do hormônio leptina, eles despencaram. O hormônio grelina, ele estimula o apetite e a leptina, ela suprime esse apetite. Isso indica que as pessoas que são cronicamente privadas do sono tendem a estar mais acima do peso do que aqueles que dormem mais, né? E para explicar um pouco mais sobre esses hormônios que a gente acabou de falar, quem tem mais propriedade para falar sobre esses hormônios é o Dr. Luciano Albuquerque, que é endocrinologista, que está nos ajudando também a entender mais sobre o tema. Afirmação correta, né, doutor, que a gente falou agora. Essa questão da fome relacionada ali com a privação do sono, tem toda uma relação com esses hormônios que a gente acabou de falar. Isso, existem esses hormônios que são sinalizadores em relação à fome e à saciedade, né, como a gente colocou anteriormente. Mas muitas vezes esses hormônios, na maioria dos casos dos obesos, eles não funcionam de forma adequada. Muitas vezes você tem até níveis elevados de leptina, mas essa leptina não funciona, o hipotálamo está meio que bloqueado para essa sinalização em relação à saciedade. Então você tem o hormônio, mas não funciona. E esses hormônios eles também não têm um fundo assim terapêutico, assim, ele acaba funcionando como um marcador. Existe essa alteração em relação a esses níveis hormonais, mas eles não servem para tratamento, assim, não existe usar leptina para tratar obesidade, entendeu? Assim, não é uma coisa que hoje ainda seja estabelecida. Tem aqui várias participações já na nossa fanpage, no nosso WhatsApp. Tem uma dúvida da Marta Silva, ela queria saber o seguinte: no começo do programa eu vi falar sobre problemas na tireoide, né? Quais os problemas mais comuns ela quer saber que afetam a tireoide? Porque foi explicado só um na reportagem. Está bem atenta, nosso telespectador. Assim, sendo mais fácil para o espectador entender, a gente tem dois problemas principais na tireoide. Um seria relacionado aos níveis realmente hormonais, que aí seria o excesso de hormônio, que foi o hipertireoidismo que foi abordado, ou o hipotireoidismo seria a falta desse hormônio. E a gente tem os problemas estruturais assim, da glândula mesmo, que seria a questão dos nódulos, que é uma coisa frequente no consultório, de você ter um nódulo na tireoide, é uma frequência muito elevada, mas a maioria desses nódulos são benignos, mas precisa ter uma avaliação direcionada para você afastar o risco de que possa ser maligno. A entrevistada falou, né, que descobriu o problema na tireoide, buscou ajuda médica e o médico passou ali a medicação, né, à base de iodo. A gente lembra para quem está em casa porque foi repassado nesse caso específico. Não é que todas as pacientes são tratadas da mesma forma, né, doutor? Veja bem. Para se evitar a automedicação. Principalmente quando a gente coloca assim, uma medicação à base de iodo. Assim, o Brasil, de forma geral, ele tem uma suficiência relativa de iodo. Existem algumas regiões onde tem uma deficiência de iodo ou uma deficiência muito pequena, então não é indicado você fazer reposição de iodo como um tratamento de alguma coisa. No caso da paciente abordada, foi iodo radioativo, que é uma modalidade de tratamento para o hipertireoidismo. Tem algum grupo de profissional que tem prescrito iodo de forma rotineira como reposição e não é indicado que se faça esse tipo de tratamento. Então, assim, realmente precisa ser avaliado de forma mais cuidadosa em relação a isso. A automedicação, né, em hipótese alguma, ela é indicada, né, doutor? É muito perigosa. Muito perigoso. A gente tem que saber de que o nosso organismo, ele tem a dosagem própria para poder ele funcionar bem. Qualquer coisa que a gente acrescente a essa dosagem, pode ser até vitamina C, ela também causa doença. Então, a gente tem que saber de que a automedicação, a gente pode estar, em vez de se buscando melhorar, a gente pode estar se prejudicando e, às vezes, isso vai vir de acordo com o tempo, né, esses efeitos deletérios. Tem aqui outra pergunta sobre hipo e hipertireoidismo. A pessoa está mandando participação, não se identificou, mas queria saber a principal diferença entre o hipo e o hipertireoidismo. Como o próprio nome está colocando, né? Assim, o hipertireoidismo seria um excesso de funcionamento da glândula, então você vai estar exposto ao excesso de hormônios. Normalmente ele tem uma tendência de acelerar, ele vai ter essa história da taquicardia, vai ter perda de peso, pode ter aquele aumento do globo ocular, que aí seria relacionado ao hipertireoidismo. O hipotireoidismo seria o extremo oposto, onde você teria a glândula funcionando menos que o normal. Aí normalmente dá uma indisposição mais grave, um ganho de peso, edema. E aí o exame laboratorial ele define isso com uma certa facilidade. Tem a participação aqui da Rafaela Costa, ela quer saber o seguinte, né? Ela diz que tem 2 filhas, uma de 7 e outra de 3 anos. Ela quer saber o momento indicado de se procurar um ginecologista. Tem um momento indicado para se procurar o especialista, doutor?
Só se tiver alguma alteração. A pediatra vai dizer, por exemplo, se tiver aumento de pelificação, aumento da mama que é de forma precoce, é o momento da gente pegar e investigar. Mas normalmente as pediatras mandam essas crianças para o ginecologista quando ocorre a primeira menstruação ou quando ela já deveria ter ocorrido, que entre 9 e 16 anos, 15 anos, ela deveria menstruar. Então, quando chega nesse período que não chegou a menstruação, ela não apresentou a menarca, aí realmente elas mandam para investigação. E um outro momento que essas meninas vêm para investigação é quando elas têm algum desequilíbrio, que nós estávamos falando até no princípio, né, algum desequilíbrio nessas primeiras menstruações. Aí a gente pode até aproveitar o gancho para poder salientar isso. Veja, doutor, é anormal, essa menina é normal. Que a gente tem que pensar de que as primeiras menstruações de uma menina, ela é como se a menina estivesse engatinhando para ser uma mulher. É uma criança engatinhando. Então, é exatamente esse eixo que nós falamos lá de hipotálamo, hipófise, tireoide e descer para as glândulas. Esse eixo pode, em alguns momentos, ele funcionar de forma sincronizada, mas em alguns momentos ele não se sincroniza. E aí é quando essas meninas têm algumas dificuldades, ou menstruam dias, muitos dias, ou ficam sem menstruar meses, e não é um motivo para se desesperar a princípio, entendeu? Porque realmente é fisiológico. Ok, temos agora a participação da Rose, ela que mora na Várzea, e ela quer saber o seguinte, né? Tem alguns alimentos que podem ajudar a mulher nessa fase da menopausa? É verdade, existe algumas medicações, alguns alimentos à base de isoflavona, né? Eles podem melhorar bastante a qualidade das mulheres. Quem trabalha com alguma coisa a nível natural usa muito, por exemplo, utilizar grãos de soja, leite de soja, certo? Carne de soja, pode melhorar um pouco a qualidade de vida dessas mulheres, sim. Ok, tem a participação aqui de outra telespectadora que não se identificou, mas disse que mora no Cabo de Santo Agostinho. E ela disse que se estressa muito. Ela já faz 1 ano que não vem a menstruação e ela fala que está com uma consulta marcada para o endocrinologista e ela diz o seguinte, né? Está esperando essa consulta marcada e até chegar essa consulta ela pode fazer alguma coisa para tentar se estressar menos e tentar regular, né, essa questão da menstruação. Ela não falou a idade, né? Seria importante. Isso que era fundamental isso aí, né? Assim, a definição clínica de menopausa é 1 ano, exatamente 12 meses sem menstruação. Mas aí, assim, você tem que afastar que existe outra condição associada, né? De repente, pega uma paciente que está fora da idade e aí ela pode ter outro transtorno hormonal que está fazendo essa parada da menstruação, né? Essa questão do estresse vai entrar na mesma situação de novo. Se ela tiver nesse período de climatério, dessa transição entre o menacme, o período menstrual normal, e a menopausa mesmo, o próprio desequilíbrio hormonal poderia estar agravando um pouquinho essa condição do humor da paciente. Então, assim, a gente precisaria fazer uma avaliaçãozinha mais de perto. O que a gente recomenda para todos os pacientes que chegam com queixa de estresse é tentar identificar o fator estressor. Você tem que fazer uma análise de como está a sua vida, de como está a sua situação, para você chegar e dizer, ó, o que é que está acontecendo, o que é que gera esse estresse, qual é a razão verdadeira. Vamos procurar como é que está a condição de vida, como é que estão os hábitos, como é que está o relacionamento familiar, se tem algum problema financeiro, se tem alguma outra situação. Então, assim, se você identifica e tenta resolver, acho que é um caminho importante. Outra participação aqui, a telespectadora não quis se identificar, disse que tem 50 anos e pergunta o seguinte, né? Ela fala que toda a dificuldade que ela tem é porque ela está entrando na menopausa e está desesperada. Ela sente muito calafrio, tem insônia e às vezes depressão. Ela fala que isso é muito horrível. O que é que eu devo fazer? E ela quer saber também se é normal ficar sangrando de vez em quando. Certo. Então a primeira coisa que a gente pode dizer, não é normal ficar sangrando o tempo todo, certo? Tem que investigar qual é a causa. Porque é o seguinte, se ela está nesse período de 1 ano, entre, a gente chama de perimenopausa e menopausa, que é o período da transição realmente para ela entrar na menopausa, ela pode sim ter esses sangramentos, pode sim. Mas se ela já ficou um período maior do que isso, sem menstruar e voltou a ter novos sangramentos, ela precisa investigar, principalmente investigar o endométrio. O exame mais fidedigno para isso é uma ultrassonografia endovaginal. Então, fazer a ultrassom endovaginal pode mostrar se está tendo algum crescimento endometrial, algum pólipo endometrial ou algum mioma que está nessa região e que está fazendo ela sangrar. O resto da pergunta, como é que foi? Deixa eu só voltar aqui a dúvida da telespectadora, essa questão de ficar sangrando se é normal. Em relação a que ela tem muita insônia, né, e tem esses calafrios, é algo muito horrível. O
porque ela está entrando na menopausa e está desesperada. Isso aí é os sintomas da menopausa, realmente é horrível e ela pode melhorar. Ela tem que procurar o ginecologista dela, entendeu? Para poder, se ela já tiver alguns exames que ela fez com mastologista ou até mesmo com endócrino, ela pode levar. Isso pode corroborar bastante para a gente dar um diagnóstico, porque é o seguinte, para a gente poder começar uma terapia hormonal para uma paciente, a gente precisa ter certeza de o que é bom para ela e o que não é bom para ela. Para isso, a gente precisa não só colher a história, mas às vezes a gente precisa de ter alguns exames em mão. Por exemplo, uma ultrassom e uma mamografia ajuda bastante a gente para ter uma luz se ela tem risco de fazer alguma patologia mamária utilizando a reposição. Entendeu? Então, às vezes precisa de ter a dosagem desses hormônios para saber o que é bom para ela. Será que ela precisa mais de utilizar algo a nível de progesterona? Ela tem uma progesterona baixa ou ela tem tudo baixo? Certo? Será que não é a tireoide dela que está desregulada? A gente regulando pode melhorar essa situação? Então, às vezes, precisa realmente fazer um estudo, mas que seria bom para ela a reposição, eu acredito que sim. Tem a participação agora de uma mãe aqui preocupada, ela disse que tem uma filha de 36 anos, mora em Carpina, o nome da filha é Rita, né? Ela gostaria de saber o seguinte, ela gostaria de saber quais os nomes, né, dos exames que ela deve fazer para saber se tem algum distúrbio da tireoide, porque ela é bem magrinha, era bem magrinha, tinha 53 quilos e agora está bem acima do peso, está com 98 quilos. Ela passou 6 anos tomando ali anticoncepcional e já tem 5 anos que ela parou de tomar o anticoncepcional, mas ainda assim ela não consegue perder peso, ela não tem disposição física para nada. Ela suspeita ser algum problema na tireoide, né? Ela quer saber qual o exame específico, ela não tem filhos e já tem 11 anos de casada. Ela já tem 11 anos de casada, não evita e não tem filhos. Não, ela passou um tempo evitando, que ela falou essa questão do uso do anticoncepcional, certo, né? Que ela tinha já parou 53 um tempo, né? quilos, agora tem 98, quer perder peso e não consegue. Já parou de tomar o anticoncepcional há 5 anos. E 5 anos sem conseguir engravidar. Ela pode ter um problema hormonal da tireoide, é uma das possibilidades, mas assim, tem várias outras possibilidades aí na história, né? Assim, a tireoide é uma avaliação relativamente simples, assim, basicamente a gente precisa de um hormônio chamado TSH, o T4 livre, e já dá para você saber se a tireoide está funcionando normal ou não. Depois disso tem alguns outros exames que a gente precisa avaliar a mais, mas aí assim, a recomendação é que ela realmente procure um atendimento médico, né? Ela precisa ser avaliada corretamente de outros fatores que podem estar relacionados. Talvez até a própria obesidade dela esteja atrapalhando a questão da gravidez, é o mais provável, muito mais do que ela ter um problema na tireoide. Ok, outra participação, a Messia Moraes, ela mandou a seguinte pergunta. Ela disse que tem arritmia cardíaca e queria saber se essa doença tem alguma coisa a ver com o distúrbio hormonal. Sim ou não? Sem dúvida, né? A gente falou que nós somos regidos por hormônios, né? Então, se, por exemplo, ela tiver uma tireoide desequilibrada, ela pode ter sintomas de arritmia, né? Ela pode ter taquicardias e também a mulher na perimenopausa, dependendo dos sintomas graves que ela possa chegar a ter, ela pode sim ter taquicardia. Tem outra participação aqui. Bom dia, tenho 2 filhos já adolescentes, tive 4 problemas na minha gestação de aborto espontâneo, hoje tenho 43 anos. Ela disse que sentia muitas dores quando jovem e agora não mais. A menstruação, ela vem com fluxo, ela fala que agora vem com um fluxo muito excessivo, né, que após o pós-parto. Como é que ela resolve isso? A quem ela deve procurar? Deu para entender bem aqui a pergunta? Muito bem. Ela teve alguns problemas durante algumas gestações, tem 2 filhos e vem um fluxo excessivo, né, da menstruação. Como é que ela faz para tentar regular isso? Qual especialista ela deve procurar? Ela pode ir para o ginecologista, né, para a gente ver isso aí, né? Aí a gente vai ter que fazer uns exames de hormônio para ver como é que estão as taxas hormonais dela. A gente vai ter que fazer uma ultrassom endovaginal para ver se ela tem alguma patologia ovariana ou endometrial que possa estar causando isso. E a gente também vai ter que colher a história dela, porque de repente ela, por exemplo, pode estar obesa, pode estar sedentária, tudo isso pode estar dificultando e fazendo ela ter esses ciclos irregulares. Ok, agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque eu tenho um recado muito especial para você que está em casa nos acompanhando. É que chegamos a mais um final de ano, é tempo de renovação, tempo de celebração, é tempo também de você investir em roupas novas. E por falar em roupas novas, nós temos que falar da Lady Eva Moda Evangélica. As lojas elas estão preparadas para receber você que está em casa nos acompanhando. A Lady Eva está recheada de novidades, tem muitos lançamentos,
roupas exclusivas, roupas com tamanhos especiais. A Lady Eva entende muito bem como o povo evangélico se veste, isso faz toda a diferença no momento da compra. Quem conhece uma das lojas, sabe que a Lady Eva tem o melhor atendimento do Brasil. A Lady Eva tem roupas com tamanhos exclusivos, tamanhos especiais. A Lady Eva também tem o menor preço do mercado. A maior variedade de ternos está na Lady Eva. São mais de 20 cores e modelos. A Lady Eva é campeã absoluta em vendas de ternos. E para a mulher evangélica, ela vai encontrar sim muitas coisas boas, Roupas lindas, vestidos sociais e de festas e muitas saias e vestidos jeans. Tudo com preços incríveis. Confira o recado. Chegamos a mais um final de ano. É tempo de renovação e celebração. A Lady Eva Moda Evangélica está preparada para lhe receber. Dispomos de uma grande variedade de ternos diferenciados, blazers, camisas e gravatas. São lindos vestidos sociais e de festas, blusas, muitas saias e vestidos jeans. São 3 lojas. Lady Eva no Shopping Costa Dourada, Shopping Guararapes e em Boa Viagem, aberta todos os domingos de dezembro. A 200 metros da pracinha. Fone 3327-2204. Não perca tempo procurando a sua roupa nova no lugar errado. Venha direto para a Lady Eva Moda Evangélica. A Lady Eva é especialista em moda evangélica e tem 3 lojas ao seu dispor. Além da mais nova loja no Shopping Guararapes, você encontra a Lady Eva também no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, e também em Boa Viagem, a 200 metros da pracinha. Isso mesmo, a 200 metros da pracinha de Boa Viagem. E um recado muito importante é que a Lady Eva, de Boa Viagem, estará aberta todos os domingos do mês de dezembro, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, das 9 às 17. Você quer outras informações? Pode ligar para o 3327-2204, 3327-2204 e 3096-0099. 3096-0099. Lady Eva Moda Evangélica, essa a gente recomenda. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E você que está em casa, quer participar aqui do programa, quer mandar sua dúvida, pode aproveitar a nossa linha interativa e também o nosso WhatsApp. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, você pode mandar sua pergunta. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre distúrbios hormonais. Você pode mandar sua mensagem e daqui a pouco a gente vai ler e responder essa mensagem ao vivo. E por falar em interação, interatividade, você pode participar aqui do nosso programa e que tal você aparecer no telão aqui do programa Assunto do Dia? Olha só, isso é possível sim. Você vai mandar a sua mensagem, gravar sua mensagem no celular e mandar pra gente. É você aqui no ADD. E essa mensagem, ela será exibida no último programa de 2017. Isso mesmo, você vai gravar essa mensagem desejando coisas boas para os nossos telespectadores aqui do programa. Pode gravar essa mensagem, uma mensagem curta, pede para alguém segurar o celular, grava assim na posição deitada e sua mensagem vai aparecer aqui na próxima sexta-feira, que é o último programa de 2017. Aí você grava sua mensagem, manda aí muitas felicidades para todo mundo, desejando muitas felicidades e manda para a gente no 994 18 1206 através do nosso WhatsApp. No 994 18 1206 você fará parte do nosso último programa do ano, gravando essa mensagem e mandando pra gente. Até amanhã é o prazo final, Até amanhã no final da tarde você manda o seu vídeo, ainda há tempo que na sexta-feira, o último programa do ano, a gente vai exibir aqui o seu vídeo no telão do programa Assunto do Dia, porque você faz parte sim do nosso programa. Manda aí seu vídeo que a gente está aguardando. Olha só, e a partir deste momento a gente vai conferir agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, olha só, vamos mostrar as oportunidades para hoje. 15 vagas para auxiliar de linha de produção, são 15 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é de ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário, 15 oportunidades para auxiliar de linha de produção.
temos mais vagas de emprego, 3 vagas para costureira em geral, 3 oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 967 é o salário. São 3 vagas para costureira em geral. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 10 vagas para operador de empilhadeira. 10 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência. 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.000. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Telefone para contato, pega aí o papel e caneta para anotar o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, a gente deseja a você que está em casa muito boa sorte. E agora a gente volta a falar sobre distúrbios hormonais. Tem muita gente mandando dúvidas, participando aqui através do nosso WhatsApp e a gente vai seguir para responder a essas perguntas. Olha só, tem aqui a participação de Alice, ela que mora em Paulista, e ela quer saber o seguinte: minha filha tem 24 anos e sempre sente um calor do pescoço, né? Do pescoço para cima. Isso é normal? 24 anos já ter essa sensação de calor, né? Que vem do pescoço e toma, né, parte da cabeça, né? Acho que sobe. Não seria normal, mas também a gente não pode estabelecer só por conta da queixa se isso tem um fundo hormonal ou não, né? Então, assim, precisaria de fazer uma avaliação, um exame físico. Existe uma série de alterações que você pode ter da circulação dessa parte superior do corpo e que precisaria ser avaliado com mais cuidado. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 52 anos e no início, né, da menopausa ela disse que tomou hormônio, mas ela teve uma reação muito forte. Ficou de cama, ela disse que afetou coluna, rins, não conseguia nem andar direito. Voltou ao ginecologista, ele falou que era a impressão do que aconteceu, que isso não podia ter acontecido. Deixa eu só lembrar você que está em casa que são mensagens de texto. Tem muita gente ligando para a gente e atrapalha aqui a leitura das perguntas, né? Ela fala que isso não poderia ter acontecido, disse que ela tomou por conta própria. Ela fez meio que uma mistura aqui, né? Ela disse que hoje ela não toma nada e nem sente também nada. Posso continuar sem tomar nada? Deu para entender mais ou menos essa mistura aqui que foi feita, né? A princípio começou a tomar a reposição hormonal, começou a fazer essa reposição hormonal, teve reação, o ginecologista disse que era a impressão dela, né? Que não era para ter acontecido o que ela estava relatando. Parece que ela fez uma automedicação, né? Pelo que eu entendi aí, né? Se ela fez uma automedicação, pode ser que sim, porque a gente tem que lembrar de que a medicação para reposição hormonal, ela deve ser individualizada, né? Existem algumas medicações que não cabem bem para algumas mulheres. Por exemplo, uma mulher que ela fez uma esterectomia, ela não faz a mesma reposição de uma mulher que tem útero, né? Uma mulher que é obesa, ela não faz a mesma reposição de uma mulher que é magra. Então, existem fatores que a gente toma para isso. Mulheres que têm algumas doenças não podem fazer alguns tipos de reposição hormonal. Então, dependendo do que ela tomou, se o perfil dela não era para aquilo, ela tem que ter efeitos colaterais, sim. E aí vamos para o resto da pergunta, que eu acho que é até bom colocar. Hoje, o que nós temos pela Sociedade Brasileira de Climatério? Nós temos o seguinte: a gente só usa a reposição hormonal na mulher que tem sintomas. A mulher que ela deixou de ter sintomas, ela deve parar de fazer reposição. Significa que o organismo dela não está precisando desses hormônios, certo? A gente não faz. A única coisa que a gente repõe, que deveria fazer de forma lateral, ou coadjuvante, se for assim dizer, por exemplo, a gente deve ver como é que está uma densitometria para ver como estão os ossos, porque ocorre uma desmineralização dos ossos, né? A gente dosar a vitamina D, dosar o que está ao redor que pode estar diminuindo. Mas a reposição hormonal em si, na mulher que não tem sintomas, a gente não faz. Participação agora da Rejane, ela tem 25 anos, ela gostaria de saber o seguinte: tenho ovários policísticos, engravidei após 3 anos sem uso de anticoncepcional. Durante a gestação tive problemas de deslocamento, fiz um tratamento com progesterona, mas tive um aborto retido, ela fala. Isso tem a ver com distúrbios hormonais? Qual especialista eu devo procurar? É a dúvida da Regiane, que tem 25 anos. Acho que o ginecologista, né? Olha, veja,
São fatores misturados aí, né? Na resposta a resposta para a pergunta dela são múltiplos fatores, tá? Realmente o ovário policístico pode dificultar e dificulta ela engravidar, é verdade, certo? O fato dela ter tido um aborto retido, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente às vezes, a paciente vê o caso dela como de forma individual, mas existem muitos casos de aborto no mundo, todos os dias, certo? Então, a gente costuma dizer que esse primeiro aborto que ocorre até as 12 semanas é como se o próprio organismo fizesse uma seleção natural, certo? Existem incompatibilidades cromossômicas, doenças genéticas, de que o próprio organismo, ele encara, ele já pega aquele embriãozinho que está se formando, esse embriãozinho não está bem, então ele já descarta, certo? E a paciente perde esse bebê. Existem outras patologias também, como por exemplo as trombofilias, os SAFs, que pode ser investigado também. E a outra coisa que ela citou aí, o ovário policístico, que também deveria ser tratado e cuidado para poder ter uma melhor qualidade numa próxima gestação. Ou seja, são vários fatores em uma pergunta só. A dúvida agora é da Elineide, ela diz o seguinte, né? Tem uma dúvida, parei de menstruar com 38 anos, estou com 41. Isso é menopausa precoce? Sinto muito calor e não durmo direito à noite. Preciso tomar hormônio? A dúvida aqui da Elineide. É bem provável que sim. É bem provável que ela esteja numa menopausa precoce. Agora ela deve ser muito bem estudada. Essa paciente, Elineide, né? Elineide, procure um ginecologista o mais rápido que você puder. Por quê? Você é uma paciente muito jovem para você estar entrando numa menopausa precoce. E o que a gente tem que lembrar de que a menopausa, no tempo que ela deveria ser, no período mesmo que ela deveria ser, ela já tem efeitos deletérios para a mulher. E na mulher mais jovem, ela tem efeitos piores ainda. Porque essas mulheres se predispõem muito a muitas doenças de uma forma mais rápida. Uma delas são as doenças cardíacas, o infarto agudo do miocárdio. Ela é uma pessoa que tem uma predisposição altíssima, porque está entrando na menopausa precoce. E, além disso, ela tem as próprias dificuldades em relação sexual, etc. O envelhecimento precoce, né? Osteoporose precoce. Ou seja, ela tem que se cuidar logo para evitar, para que ela possa ter uma qualidade de vida mais à frente, já que a gente tem que lembrar de que as mulheres e os homens estão vivendo mais. Então você tem que se cuidar agora para poder viver melhor mais à frente. Ok, a participação agora da Márcia, ela tem 42 anos e a dúvida dela é a seguinte. Ela fala que no período menstrual ela sente muitas dores, né? Dores terríveis ali no pé da barriga, tem muita dor de cabeça e durante dias, né? E ela fala o seguinte, antes eu passava 3 dias com a menstruação, agora passa de 5 a 6 dias. Ela disse que fez um tratamento para suspender a menstruação, começou a tomar uma medicação, mas ela disse que engordou bastante, né? E teve que até que ir, talvez, para a urgência, devido a muitos dias de sangramento. No hospital, o médico passou outro anticoncepcional e até hoje ela disse que vive nesse sofrimento. Quais os conselhos, né, que os médicos que estão no estúdio poderiam me repassar? É a Márcia, de 42 anos. Eu acho que assim, a gente não está com muito esclarecimento sobre o quadro aí, o que realmente ocorreu, né? Mas assim, ela provavelmente ela tentou fazer uma supressão hormonal por conta do uso contínuo de anticoncepcional para fazer a parada da menstruação. Ela teve um ganho de peso, que poderia ter alguma correlação, mas talvez até por condições pessoais dela mesmo. E, pelo que eu estou entendendo, toda vez que ela tenta suspender, ela volta a ter polimenorreia. Aí a gente tem que avaliar se ela tem um transtorno ovariano realmente, que esse ovário não está ciclando de forma adequada, isso está gerando a polimenorreia. Se ela tem uma patologia uterina, um mioma, alguma coisa que pode estar facilitando esse sangramento excessivo, ou se ela, pelo ganho de peso, acabou desenvolvendo uma alteração assim, mais específica do funcionamento do ovário pelo excesso de peso. Talvez o que esteja faltando aí também é até um tema que a gente falou no programa que a gente teve aqui há um tempo atrás. Essa mulher talvez precise ser um pouco mais estudada. Talvez ela tenha um quadro de endometriose. Essa dor que ela tem crônica, insuportável, que se arrasta, e que é porque ela está subdiagnosticada. Ela precisa ser bem investigada e diagnosticada, e talvez seja por isso que ela esteja se arrastando e essa qualidade de vida dela está caindo. Eu acho que falta um pouquinho de investigação, assim, de um olho mais profundo para ela. Só ver a menstruação com o fluxo sanguíneo é a forma mais prática que a gente tem, né? Vamos fazer um hormônio que para, ou vamos fazer alguma medicação para trombina, para fazer isso aí parar de sangrar e pronto. Mas de repente tem outras coisas que estão causando mais esse problema, que talvez está subdiagnosticada. Outra participação, Marcos Santos de Muribeca, ele fala que a esposa fez uma cirurgia de tireoide
e tirou tudo, ele fala. Ele já tem o quê? 22 dias. Agora ela está tomando uma medicação para tireoide, né? Ele quer saber se ela vai tomar essa medicação para sempre, porque agora ela está com sintomas tipo, está sentindo muito calor, suor, né? Pernas fracas também. Antes ela não sentia isso que ele acabou de descrever, Marcos Santos de Muribeca. Assim, a gente tem que primeiro avaliar por que ela tirou a tireoide inteira, né? Assim, normalmente uma tireoidectomia total ela é relacionada ao câncer de tireoide, né? Assim, eu não tenho certeza do que ela operou. Se ela retirou a tireoide inteira, ela vai precisar fazer reposição dos hormônios da tireoide pelo resto da vida. Isso aí é certo. O que a gente tem que ver também é qual a dose de hormônio que essa paciente vai fazer, porque assim, a dose é extremamente individualizada, existem várias doses no mercado, várias apresentações, e assim, 22 dias ainda é um período muito curto para você já ter conseguido chegar nesse equilíbrio desses níveis hormonais. A outra complicação que eventualmente a gente tem na tireoidectomia, na cirurgia de retirada da tireoide, é a retirada acidental da paratireoide, que é uma glândula que fica anexa à tireoide e que controla os níveis de cálcio. E aí você pode ter uma queda excessiva desses níveis de cálcio que pode gerar alguma sintomatologia de fraqueza, de astenia, de dormência. Então teria que ter uma avaliação um pouquinho mais cuidadosa nesse caso. Ok, a dúvida agora é da Aldenise, ela que tem 33 anos, mora em Abreu e Lima. Ela fala que tem um fluxo menstrual muito longo e forte. É normal isso? Ela fala que aconteceu isso após o parto do primeiro filho e esse fluxo aumentou após o primeiro filho. É normal, doutor? Essa queixa da Aldenise? Vamos lá. Isso aí tem alguns estudos no mundo que, inclusive, em algumas pesquisas se colocaram até alguns modelos de absorvente para poder a mulher utilizar. Porque acontece o seguinte, primeira coisa que a gente tem que ver é de que o fluxo menstrual ele deve ser individualizado, certo? Tem mulheres que menstruam 3 dias e 3 dias fisiológicos, outras menstruam 5 dias e esse 5 dias para ela é fisiológico, e outras menstruam 7 até 8 dias e que também é fisiológico para ela, infelizmente. É assim, algo terrível, uma mulher menstruar uma semana, mas tem mulheres que menstruam e que pela literatura é considerado como fluxo normal, apesar que é um padecimento, né? Mas, então, o que se precisa? Precisa se investigar se é um fluxo dela realmente, ou se isso aí ela está tendo alguma alteração hormonal ou a nível uterino ou anexial, ou ovariano, que está causando isso, certo? E a outra coisa que ela perguntou aí, ela disse assim, o do volume, né? Isso. É isso que os estudos mostram, de que às vezes o volume é muito individualizado. Às vezes a mulher diz que menstrua muito, mas aí você vai ver, ela pega o absorvente dela, começa a ficar um pouquinho molhado, ela tira e bota outro. Aí ela disse, eu estou menstruando demais, já troquei 10 absorventes. Então os estudos mostraram que em estudos passados existiam erros diagnósticos exatamente porque as mulheres não sabiam quantificar. Então, nos estudos mais recentes, aí que ela disse assim, você vai, alguns pedem para pesar o absorvente, para saber o volume da perda, e a outros pedem para quantificar o tamanho do absorvente que foi tomado pelo sangue, para você tentar chegar ao volume. Porque isso, às vezes, a mulher fica muito nervosa, porque está muitos dias sangrando, e o próprio ciclo menstrual dela, ela está mais exacerbada, e aí ela diz, estou sangrando demais. Isso é muito individualizado. Ok, temos mais uma dúvida aqui da Rosilene, ela gostaria de saber o seguinte, quais os principais sintomas que aparecem quando se faz a reposição hormonal? Rosilene é a dúvida dela. Sintomas benéficos? Vamos lá, vamos ela falar. Especificou, né? Eu vou falar primeiro do que a paciente normalmente que se queixa de ruim, né? Logo que uma mulher começa a fazer uma reposição hormonal, às vezes a queixa que ela tem é muita dor nas mamas, a mastalgia. Ela se queixa muito de mastalgia e algumas mulheres no princípio se queixam um pouco de inchaço, de ter um pouco de edema, eu me sinto meio inchada. Certo? Normalmente, se a dosagem da medicação está correta e se a medicação foi correta para ela, isso vai se dirimir de acordo com o passar dos meses. Em torno de 3 a 4 meses, ela vai voltar a se tornar algo fisiológico. O que a gente tem que entender? A mulher precisa entender isso, de que ela tem um nível hormonal baixo demais, que a menopausa chegou, por isso que ela chegou com aqueles sintomas graves, e a gente tem um instrumento que a gente colocou que não é dela, numa dosagem fixa, porque o organismo dela, quando produz, ele repõe de uma maneira fisiológica, o que precisa. Mas, infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Ela precisa de 0,75, então eu vou botar 0,75 desse hormônio. A gente não pode fazer. A droga, ela vem padronizada. Então, quando você coloca, isso, no primeiro momento, isso tem um impacto muito grande, porque isso vai mexer em todas as funções dela.
na função sexual, no sono, na vontade de se alimentar ou não. Então, até isso chegar a uma homeostase dentro do organismo dela, exatamente de chegar num valor em que ela possa se sentir bem, isso pode demorar alguns meses. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, né? A gente fez uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta: você já teve algum problema provocado ali por distúrbios hormonais? Sim ou não? 55% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que já tiveram problemas provocados por distúrbios hormonais. 45% falaram que não. A você que ligou e interagiu com a gente, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente está na reta final do programa. É o momento que a gente agradece aqui a participação dos convidados. Dr. Luciano Albuquerque, muito obrigado pela sua participação. Dr. Luciano é endocrinologista, médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Pernambuco e atende no CORDES. Isso. Doutor, muito obrigado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço novamente o convite, né, e a oportunidade de esclarecer um tema assim tão nebuloso, às vezes, para uma parte da população. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao Dr. Jardel Soares, ginecologista, especialista em gestação de alto risco, atende no Barão de Lucena e na outra clínica, doutor, qual a outra clínica? Ginoseibe também. Muito obrigado pela sua participação, doutor. O senhor fique à vontade para um último recado, considerações finais. Eu que agradeço por estar aqui com vocês novamente, poder esclarecer esse tema, quando nós falamos, é bem intrigante, muito detalhista em alguns aspectos, e o conselho que a gente dá para as mulheres, principalmente, é de que procurem o seu médico, tente se cuidar. A qualidade de vida para vocês é importante. A gente estava até falando aqui na hora do intervalo que as mulheres sofrem muito, por muitos problemas que elas já têm. Então, elas não precisam sofrer, elas podem viver bem, desde que elas sejam bem orientadas. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E a você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!